A paz do Senhor Jesus a todos, uma boa noite. Que bom você estar aqui mais uma vez conosco, aprendendo acerca da palavra de Deus. Sou o pastor Reinaldo Rosário e para mim é um imenso prazer, é uma grande satisfação poder dividir com cada um de vocês o ensinamento acerca da palavra, o ensinamento acerca daquilo que o Senhor deseja e Ele quer compartilhar com cada um de nós. Então faça o seguinte, faça como eu também tenho feito a cada dia, compartilhe, faça com que mais pessoas venham a ter o pleno conhecimento também de toda a verdade, esteja compartilhando com seus contatos. A paz do Senhor Jesus, diaconisa Elisângela Aquino, que Deus abençoe poderosamente a sua vida, que Deus esteja falando ao teu coração de uma forma gloriosa. Eu também vou compartilhar, eu também vou fazer a minha parte aqui, vou estar compartilhando com os meus grupos, com os meus amigos, com as pessoas que eu creio que irão ser edificadas de uma forma gloriosa. Alexandre Lima, paz. Diaconisa Vicentina, paz. Que Deus abençoe a cada um de vocês de uma forma poderosa e gloriosa. Vão chegando, vão compartilhando, vão dando joinha, dê a curtida. Coloque aí diante do Senhor a intenção, de cada um de nós agora de fazer com que mais pessoas estejam sendo abençoadas. Amém? Eu estou compartilhando aqui nos meus grupos. Compartilha também. Carolina Souto, a paz do Senhor Jesus, minha filha. Forte abraço no Enzo, forte abraço no André. Seja bem-vinda. Deus vai falar conosco em nome de Jesus, através de mais um momento de palavra de paz. Compartilhe aí, divida com mais pessoas, vamos buscar mais entendimento, vamos buscar mais compreensão acerca da palavra, acerca daquilo que o Senhor deseja falar com cada um de nós. Amém? Estou compartilhando aqui, evangelista Hilda, a paz do Senhor Jesus, minha filha, seja bem-vinda. Então um forte abraço em toda a família aí, Saulo, Sander, Samuel, Sofia, todo mundo aí esteja recebendo o nosso abraço. Irmã Arlete de Paula, a paz do Senhor Jesus, minha filha amada, mulher de fé, mulher de garra. Deus é conosco, Deus está no controle de todas as coisas. Vamos também, minha esposa compartilha aí no grupo do ministério aí no WhatsApp, para que as pessoas também estejam acompanhando. Eu já estou aqui já com algumas pessoas já conosco. E eu gostaria de meditar hoje, Daniela Silva, paz do Senhor Jesus, seja bem-vinda, que Deus abençoe poderosamente a sua vida, que Deus te ilumine, que Deus te guarde, que Deus faça com que verdadeiramente a sua glória resplandeça sobre cada um de nós. Amém? Olha bem, eu tenho vários textos bíblicos que nós podemos hoje examinar. Várias são as passagens a qual o Senhor poderia hoje nos trazer grande entendimento, profundo conhecimento acerca do seu poder e das suas maravilhas. Mas o que me chama a atenção, o que me faz realmente hoje querer compartilhar com vocês o ensinamento, é que muitas vezes a gente precisa conhecer o nosso Deus. Nós precisamos compreender quem é aquele que conosco fala. Aquele que sempre está ao nosso lado. Ju, a paz do Senhor Jesus, a paz, nosso querido irmão Saulo. Quando nós passamos a conhecer a Deus, quando nós começamos a identificá-lo da maneira, do modo que ele realmente é, as coisas se tornam, vamos dizer assim, muito mais fáceis para que possamos vivenciar o poder de Deus. Camila, Verônica, a paz, pastor Ailton, a paz do Senhor Jesus. Preste bem atenção. A palavra de Deus diz que o nosso Deus, ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ou seja, ele tem todo o conhecimento, ele tem todo o poder e ele está presente em todos os lugares. Ele consegue contemplar todas as coisas. A paz do Senhor Jesus, meu irmão Reginaldo, todos nós sabemos muito bem que o nosso Deus, ele é glorioso, ele é poderoso. A paz, pastora Etna. E Deus, ele tem também outros atributos, além desses. Onipresente, onipotente, onisciente. Davi,
ele fazia grandes, mas grandes, vamos dizer assim, momentos de honra serem colocados diante de Deus. E Davi fala algo com Deus, fala algo de Deus, na verdade, né, que muito me impressiona. Hoje mesmo eu estava observando alguns status e eu vi uma passagem muito interessante do livro de Salmos, capítulo de número 18, no status de uma das nossas amigas que estão aqui agora, que na verdade é da irmã Lete. Ela postou hoje o livro de Salmos, capítulo de número 18, versículo de número 2. E eu fiquei assim muito, mas muito impactado, porque era algo que eu já estava meditando para poder trazer em um dos nossos momentos de palavra de paz, e confirmou, né? Aí eu falei assim, eu vou falar sobre isso hoje. Está escrito assim, ó, no livro de Salmos, capítulo 18, versículo de número 2. O Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte, o meu libertador, olha bem, o meu Deus, a minha fortaleza em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Olha que coisa maravilhosa. Davi, ele tinha, na verdade, sentimentos próprios para com Deus que enalteciam o Deus que ele realmente servia. Davi, ele fala de uma forma tão poderosa, ele fala de uma maneira assim tão própria, que faz com que qualquer pessoa que leia um dos seus salmos deseje realmente conhecer a Deus de uma forma mais profunda. Quando Davi, retornando ao texto, né, de Salmos 18, versículo 2, ele fala acerca de Deus, ele comenta acerca do Senhor. Davi dá várias, vamos dizer assim, qualificações para Deus, que mostra o tamanho, a grandeza de que Deus realmente era para ele. E como ele enxergava a Deus, como ele passava a conhecer o Senhor de uma forma muito própria. Ele diz assim, o primeiro grande atributo que ele diz, o Senhor é o meu rochedo. Ele fala que Deus é para ele o seu rochedo, a base de sustentabilidade de toda a sua construção, de todo o seu grande, vamos dizer assim, o seu grande momento de força, o seu momento de buscar ao Senhor. Silvio Ladeira, a paz, meu querido, quanta saudade. Então nós vamos ver que, na verdade, quando ele fala que o Senhor é o seu rochedo, ele fala assim logo em seguida, o meu lugar forte, o lugar de esconderijo, porque as rochas, os rochedos, naquela época, eram escolhidos por muitas pessoas para se abrigarem, se esconderem. Era um lugar onde as pessoas se colocavam a estar escondendo dos ataques do inimigo. Então Davi falou que o Senhor era o seu rochedo, o seu lugar forte, o lugar aonde ele se colocava a estar escondido ou se refugiando dos ataques dos seus inimigos. Aí eu quero saber, né? Eu procuro então entender uma coisa. Aonde nós estamos nos refugiando? Qual tem sido o nosso lugar forte, o nosso esconderijo no momento dos ataques? Por detrás de que nós nos colocamos a nos esconder? O que nós colocamos como escudo das nossas vidas? Davi, ele está dizendo que o Senhor é o seu rochedo. O Senhor é o seu lugar forte, o lugar aonde ele tem total confiança, o lugar aonde verdadeiramente ele se coloca a estar buscando e acreditando que estará seguro, que estará sendo inabalável. Davi, ele diz que o Senhor é um lugar de total segurança, de total segurança para a sua vida. Ele fala assim, o meu Deus é para mim o meu rochedo, o meu lugar forte. E ele diz assim, e o meu libertador. Davi, ele tinha muitas coisas que precisava ser liberto. Ele tinha momentos
onde ele via que ele estava aprisionado e que o Senhor sempre o libertava, o Senhor sempre tinha autoridade para o resgatar, o libertar de qualquer que fosse a cilada, a emboscada, o dia da adversidade. Deus, ele tem sido nosso libertador constantemente. Ele nos tirou de toda a opressão, ele nos resgatou de toda a vida que nós vivíamos antes do encontro com ele. Deus, ele nos liberta, ele limpa a nossa mente, ele restaura o nosso coração, ele nos prepara para dias grandes e dias novos na sua presença. Deus, ele faz coisas que muitas vezes a gente nem imaginava que iríamos vivenciar a nossa caminhada. Não só um libertador que nos liberta de cadeias, prisões, nos tira de grilhões. Não, Deus é um libertador que liberta a nossa mente, o nosso pensamento. Ele nos liberta de tudo aquilo que tenta nos escravizar, tudo aquilo que nos tenta fazer com que venhamos parar diante de uma missão tão gloriosa que o Senhor, ele tem nos confiado. O libertador que não nos deixa ser cativos, um libertador que faz com que a nossa vida seja completamente liberta de qualquer opressão, de qualquer que seja a cilada e a emboscada do acusador. Deus, ele é um libertador capaz de fazer com que, uma vez liberto, sejamos libertos realmente para toda a eternidade. É uma questão de permanecer nesta liberdade. É interessante quando falamos de liberdade, porque muitas pessoas, ao pensar que está liberto, ao pensar que está realmente totalmente livre, é a hora em que a pessoa se encontra mais escravizada. Porque a liberdade, ela não nos dá simplesmente o direito de sermos donos de nós mesmos. A liberdade, na verdade, nos dá o poder de escolha. Aquele que é liberto, aquele que tem a liberdade realmente adquirida, conquistada, essa pessoa ela passa a ter o poder de escolher. Ela passa a ter o poder de decisão naquilo que ela quer. Davi, quando ele fala que o Senhor libertou, é porque Davi, a partir do momento da liberdade de Deus, ele passa a poder escolher aquilo que ele quer, aquilo que ele deseja, o que ele julga ser certo e o que ele julga ser errado. Então, quando Deus nos liberta, ele passa a nos dar direito de decidir aquilo que nós desejamos. Porque o pecado nos escraviza e não nos dá direito de escolha. Nós somos obrigados pelo pecado a fazer aquilo que não é agradável a Deus. E quando Deus nos liberta, na verdade, como libertador, Deus nunca vai nos oprimir a tomar uma decisão a qual não desejamos. A liberdade é diferente da escravidão, porque a escravidão te escraviza ao ponto de você não ter escolha. Mas a liberdade, ela abre diante de cada um de nós, perante os nossos olhos, opções. E cabe àquele que está liberto permanecer em uma liberdade, ou seja, em uma posição de poder continuar escolhendo tudo aquilo que deseja. E Davi, ele não quer abrir mão dessa liberdade. Por isso que ele fala que o Senhor é o seu libertador. Porque ele aprendeu que deve fazer escolhas ao longo da sua caminhada. Aí eu te faço a primeira pergunta. O que você tem feito com a liberdade que lhe é agora oferecida? O que você tem feito com a liberdade que Deus te concedeu? Você tem sabido realmente fazer escolhas? Você tem sido uma pessoa sábia em fazer as suas decisões? Porque muitas pessoas, infelizmente, mesmo sendo libertas, acabam se julgando ou se submetendo ao jugo novamente de uma servidão. Que nós possamos ser libertos em qualquer momento da nossa caminhada e saber fazer escolhas que sejam dignas de um servo, de uma serva, de um filho e de uma filha de Deus. Você tem sido sábio nas suas escolhas? Você tem sido sábia nas suas decisões? Me responda.
Diga que sim ou diga que não. Eu preciso que você fale para Deus que você é ou que você necessita ser. Rutiele Rodrigues, a paz do Senhor Jesus. Minha mãe Maria das Dores, também a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos. Estou falando aqui do livro de Salmos, capítulo 18, versículo 2, onde Davi fala que o Senhor é o seu rochedo, o Senhor é o seu lugar forte e o Senhor é o seu libertador. Meire, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vinda, amém? E olha aqui que Deus ele vai falar mais para nós na sua palavra. Davi, ele declara que além de Deus ser o seu libertador, ele fala o meu Deus. Ele fala o meu Deus. Ele chama o Senhor de seu Deus. Ele fala que ele fez uma escolha. Sendo liberto, estando num lugar de grande proteção, ele recebe o direito de escolha e ele escolhe que o Senhor seria o seu Deus, aquele que conduziria os seus passos, aquele que direcionaria a sua vida, o Deus que faria com que a sua vida fosse guardada, protegida, liberta. Esse seria o Deus da sua vida. Davi, ele anula qualquer possibilidade de qualquer outro Deus ou de qualquer outro, vamos dizer assim, ensinamento, venha possuir o lugar que pertencia somente ao Senhor que havia o escolhido. Deus, só existe um, capaz de mudar e transformar a história de nossas vidas. Não adianta querer ter o rochedo, ter o lugar forte, ter o libertador, se você não reconhecer que ele também necessita ser o teu Deus. Muitas pessoas querem a liberdade que Deus proporciona. Muitas pessoas querem viver o lugar forte que Deus nos concede. Muitas pessoas querem viver o lugar de rocha, o lugar inabalável que Deus tem preparado para aqueles que o buscam, mas, infelizmente, nem todas as pessoas querem que Deus seja realmente o Deus das suas vidas. Eles querem que o Senhor seja na vida de cada um deles, ou seja, essas pessoas querem desfrutar de todo o favor de Deus, mas não querem reconhecer a Deus como o Senhor de suas vidas. Mas Davi falou assim: o Senhor é o meu Deus, o Senhor é aquele em quem eu confio, o Senhor é além do meu Deus. Ele fala assim: o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é a minha força. Davi fala que a força dele vinha de Deus. Davi reconhece que ele é fraco, que sem Deus ele não iria conseguir nada. Sem Deus ele seria um fracassado, derrotado, ele seria alguém preso, cativo, no medo, no preconceito, ele seria alguém desprezado, mas porque Deus se tornou o Senhor da sua vida, Davi falou que ele passa a sentir a fortaleza de Deus na sua vida. Ele falou assim: o Senhor é a minha força, o Senhor me faz vencer, o Senhor é que me cinge de todo o poder que eu tenho exercido contra os meus inimigos. Davi reconhece que quando ele não tinha mais capacidade de lutar, quando ele não tinha mais força para vencer as batalhas, foi justamente neste momento que ele viu a força de Deus, o poder de Deus se aperfeiçoando nas suas fraquezas, o fazendo ser vitorioso, mesmo quando ele não tinha mais força alguma. Assim somos nós, não é verdade, Luciana? Quando nós nos tornamos servos de Deus, quando nós nos tornamos filhos do Altíssimo, a força de Deus passa a exercer sobre nós todo o seu grande poderio, fazendo com que nós, que somos fracos, limitados, passamos a desfrutar de um tempo de glória, um momento de triunfo diante do Senhor. E é isso que é muito glorioso.
um fraco se tornando forte, um pequeno se tornando grande, um sem conhecimento se tornando alguém de toda a sabedoria, porque a força de Deus nos cinge, a força de Deus nos capacita, a força de Deus nos prepara, a força de Deus nos coloca diante da batalha para vencer e não sermos derrotados. É isso que Davi estava a declarar. Ele fala ainda, em quem confio. Davi falou sim que ele tinha uma confiança total em Deus. Ele confiava no Senhor acima de qualquer coisa. Aonde está a nossa confiança? Porque a palavra de Deus diz que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Mas nós temos que confiar em nosso Deus. Nós temos que confiar no Senhor. Temos que depositar a nossa confiança naquele que conhece a cada um dos nossos sentimentos, aquele que sabe a estrutura que possuímos. Temos que confiar no Senhor porque Deus, Ele confia também em nós. Ele também acredita no nosso potencial. Por mais que sejamos frágeis, por mais que sejamos fracos, Deus, Ele deposita a confiança em cada um de nós. E tem que ser essa confiança recíproca. Temos que confiar em Deus do mesmo modo que Deus, Ele confia em nós. Ele deposita a confiança em cada um de nós. E Ele diz mais. Olha o que Davi vai dizer. Ele a quem eu confio e Ele é o meu escudo. Davi falou assim que o Senhor era que protegia a vida dele. Davi, ele diz aqui que o Senhor fazia com que ele estivesse seguro. É como ele estivesse citando aqui os Salmos de número 91, né? Que debaixo da mão do Onipotente ele descansa, debaixo das asas do Senhor ele estará seguro, que o Senhor sempre vai estar enviando anjos para o cercar e o proteger de toda cilada do inimigo, nunca permitir que ele tropeçasse em pedra alguma. Esse é o nosso escudo. Na verdade, Mary Gomides, muitas vezes a gente não entende, a gente não compreende, né? O porquê que Davi custava muitas vezes declarar, mas quando ele falava algo acerca de Deus, ele fazia questão sempre de dizer assim, o Senhor é o meu escudo. O Senhor é aquele que me cinge de força. O Senhor é aquele que está comigo. Não é verdade, José Cândido? Porque Deus, Ele é poderoso. Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Ele diz mais, ó. A força da minha salvação. A força da minha salvação. Eu acho fascinante esse pedaço do versículo 2. Porque às vezes a gente fala assim, eu sou salvo, eu alcancei a salvação, eu estou liberto de tudo que me oprimia. Mas Davi está dizendo que a força da sua salvação é o Senhor. Ele está reconhecendo que se não fosse Deus, ele nunca seria salvo. Se não fosse o amor de Deus, o sacrifício do Senhor por ele, ele não alcançaria a salvação. Como nós, se não fosse o amor de Deus, se não fosse o grande entregar de Jesus por nós naquela cruz, nenhum de nós seríamos salvos. A força da nossa salvação vem dele. Foi pelo esforço dele, não foi pelo nosso esforço. Por mais que você se coloque a se esforçar, por mais que eu me esforce, nenhum de nós iríamos alcançar a salvação se não fosse dada realmente pelo Senhor, se não fosse a força do Senhor por nós. Então Davi falou assim, todo o esforço para que eu viesse ser salvo veio do Senhor, veio dele mesmo, não foi de mim. Ou seja, todo esforço humano não irá adiantar de nada. Praticamente será nulo. Ninguém, pela sua força, pelo seu braço, irá conseguir se salvar. Se não for pela graça, se não for pelo amor, se não for pela força do próprio Senhor, próprio Deus,
iríamos ser todos nós condenados. Então a força da nossa salvação vem do Senhor, vem de Deus. E ele fala assim: é o meu alto refúgio. O lugar alto. Ele faz alusão que nós precisamos almejar estar no lugar alto, no trono, na majestade de Deus. Ele mostra que, por mais que aqui na terra a gente tenha grandes, mas grandes lugares de honra, Davi almejava chegar no alto refúgio, no alto esconderijo. Ele queria habitar junto com o Pai. Ele queria e falava que o seu maior lugar de segurança era estar lá com o Senhor. Quando tudo cessa, quando o choro acaba, quando o pranto não mais existe, quando as lágrimas são enxugadas, tudo isso, quando nós estivermos no alto refúgio, no lugar de segurança que Deus está nos preparando. É o que Apocalipse declara, né? Que o novo céu, a nova terra, quando surgir, quando chegarem, vão fazer cessar todo esse tempo de tormenta que nós enfrentamos aqui nessa terra. E isso vai ser algo glorioso, vai ser algo realmente fascinante. Com certeza, Silvio Ladeira, o amor de Deus nos constrange sim. Nos leva a experimentar algo que nos deixa de uma forma, vamos dizer assim, envergonhados, né? Porque não merecemos, mas mesmo assim o Senhor exerce o seu amor ágape, o seu amor, vamos dizer assim, incondicional para cada um de nós. Chegou o momento agora de nós orarmos, chegou o momento de nós falarmos com Deus, agradecermos ao Senhor por essa maravilhosa segunda-feira que Ele nos concedeu e já estarmos apresentando diante do Senhor, sim, essa terça-feira que será de grandes vitórias, de grandes, mas grandes realizações da parte do Senhor. José Cândido, Deus, Ele é o nosso maior sentimento de busca. Qualquer pessoa que busque por um tempo novo, um tempo de refrigério, um tempo de libertação, tem que entender que tudo isso só vamos encontrar em Deus. É o Senhor que vai nos dar essa certeza. Davi, ele fala no Salmos 23, o Senhor é o meu pastor. Ele não fala o Senhor foi e nem será. Ele coloca como fosse o momento agora. O Senhor é o meu pastor. E nada me faltará. Como de fato nada faltou para Davi. Então entenda isso, meus amados. Nós temos que ter esse sentimento de poder falar como Davi falava. De poder expressar para que o mundo saiba que o nosso Deus é o nosso rochedo, é o nosso lugar alto, o nosso lugar forte, nosso libertador. Ele é tudo aquilo que nós ansiamos e necessitamos. Amém? Curve a tua cabeça, feche os teus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Vamos falar com o nosso Pai. Amém, Mério Gomides? Vamos lá. Está escrito na palavra que aquele que ora, Deus responde. Vamos falar com o nosso Pai. Senhor nosso Deus e soberano Pai, em o nome do Senhor Jesus, nós nos colocamos agora a estar na Tua presença em oração. E eu, em concordância com cada filho e filha do Senhor, que estão comigo, crendo nesta palavra, tomando posse deste ensinamento, a qual o Senhor é o nosso rochedo, o nosso lugar forte, o nosso libertador, em quem confiamos, o nosso escudo, a força da nossa salvação, o nosso alto refúgio, a quem nós vamos invocar, e que é digno de louvor, e nós ficaremos livres de todos os nossos inimigos, porque o Senhor é aquele que nos cinge de força, o Senhor é aquele que nos adestra para a batalha, o Senhor é aquele que nos prepara para o dia da adversidade. O Senhor é aquele que se coloca a ser o nosso escudo, a nossa fortaleza. Portanto, ó Pai, a Ti rendemos todo o louvor, toda a graça que este mundo realmente tem para lhe oferecer. Santo Deus, ministra o coração de cada um de nós
o verdadeiro amor que só o Senhor é capaz de nos conceder. Nos livra de toda e qualquer que seja a estratégia que o inimigo tem articulado contra as nossas vidas. Nos prepara para que possamos estar firmes e alicerçados sobre a rocha inabalável que é Cristo Jesus. Nos coloca, Pai, com um olhar atento, um olhar pronto para saber distinguir e decidir diante das grandes aflições que venhamos enfrentar, para que, tomando a decisão, sendo libertos, possamos saber fazer a escolha certa, a qual lhe agrada, e nunca venhamos decepcioná-lo, pois o Senhor nos escolheu, o Senhor tem nos capacitado, e o Senhor nos capacitando nos envia, que não venhamos ser homens e nem mulheres que coloque o Senhor a estar decepcionado pela tua escolha, mas que o Senhor seja um Deus que se sinta honrado por cada um de nós, pelas nossas vidas, pelas nossas almas salvas pelo sacrifício do teu Filho, que nós venhamos dar bom testemunho, que nunca venhamos olhar para a direita e nem para a esquerda, mas que prudentemente possamos caminhar para o nosso alvo, que é Cristo Jesus. Livra-nos de toda seta maléfica, de todo o intento de Satanás e de seus demônios. Nos prepara, Pai, com o entendimento da Tua palavra, com a sabedoria que vem do alto. Nos revista com o Teu Espírito e nos cubra com toda a Tua armadura, para que possamos resistir no dia mau e que possamos estar em constante oração, orando um pelos outros, com toda a oração e súplica pelos santos, pois sabemos que isso é justo perante o Senhor e que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, que nada nos afaste de Ti, mas que a nossa vida nos leve a sempre estar vivenciando algo de mais intimidade com o Senhor. É o que eu te peço. Agradeço pela segunda, abençoe, Senhor, agora a nossa terça e faça com que a nossa caminhada seja em tudo bem-sucedida, em nome de Jesus, que assim seja feito. Amém e graças a Deus. A paz do Senhor Jesus, minha amada irmã e amiga Maria Cleudes, Rosália, Nilmar Duarte, que Deus continue abençoando a vocês, ainda que chegando no finalzinho desta oração, que Deus derrame toda a graça, toda a palavra ministrada sobre a vida de vocês e que vocês colham todas as promessas proferidas até aqui sobre cada área das vossas vidas. Que Deus nunca deixe faltar o azeite, que Deus nunca permita que cesse sobre vocês a sua graça e a sua misericórdia, e que o Espírito Santo de Deus renove a cada dia o ministério, a experiência que vocês decidem possuir diante do Senhor. Amém? A todos os demais, que Deus continue abençoando. Eu retorno hoje às 7 horas da noite, na nossa reunião das Maravilhas de Deus, no Ministério Família, e às 23 horas e 30 minutos, com mais palavras de paz. Eu tenho que ir, para mim é o momento mais difícil, né? Porque enquanto a gente está meditando, enquanto a gente está aqui falando a palavra de Deus, tudo flui, né? Parece que rápido demais, passa muito rápido, não é verdade? A gente fica guardando um momento e quando chega, parece que voa, mas que Deus continue nos abençoando e nos prosperando de uma forma grandiosa. Amém? Que vocês sejam iluminados pelo Espírito Santo, que vocês sejam direcionados por Deus e que a vitória, ela venha logo e não tarde, porque o nosso Deus é poderoso para fazer muito mais além do que pedimos e do que nós temos falado. Amém? Fazemos falta, mas vocês que fazem muita falta, viu? Pode ter certeza. Que Deus abençoe. Forte abraço.
e até logo mais. Que Deus abençoe poderosamente a cada um de vocês.